Ora bem, gravando oficialmente, então, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Aqui em Portugal são 16 horas e 5 minutos, tempo parcialmente nublado em Porto, com a temperatura de 22 graus. Por favor, acomodem-se em vossas poltronas, observem o letreiro de manter os cintos devidamente fivelados e uma boa viagem. Vamos lá. Gente, como eu comentei com vocês, eu costumo fazer em vários momentos do curso de primeira câmara, e também faço isso em segunda câmara, é, encontros para perguntas e respostas. Por quê? Porque os nossos encontros eles são relativamente curtos, 1 hora e meia, e normalmente são preenchidos com palestras, com estudos aí, e nem sempre é possível todos tirarem suas dúvidas. E eu peço aí a atenção de vocês pelo seguinte: na próxima semana, nós vamos entrar no que nós chamamos de a fase avançada do curso. São alguns temas que vão definir quem poderá seguir na fase de pré-câmara e posteriormente segunda câmara. Então, semana que vem, ó, nós temos 2 temas que são os temas principais do curso de gnose. São temas que, se a pessoa não assistir, ela não pode nem dar continuidade ao curso enquanto ela não assistir a gravação ou não recapitular o tema. Então, eu peço a vocês que tenham uma atenção aí, um carinho especial com os temas dos 2 domingos sequenciais, tá? Ah, que vão ser 2 temas de alquimia. Tudo bem, meu irmão, seja bem-vindo. Então, nos próximos 2 domingos, nós teremos a Alquimia 1 e a Alquimia 2, que é o tema, como eu disse, central, principal dentro do curso de gnose. É onde nós entregamos aí a chave dos grandes mistérios e o que torna a gnose diferenciada dentro dos estudos da espiritualidade, né? É o tema da semana que vem. São 2 temas. Semana que vem o tema 1 vai ser dado pelo Christian, que vocês já conhecem. Eu vou estar semana que vem eu vou ter um compromisso aí, eu não vou poder estar presente. E o tema 2, eu já vou estar em Barcelona, em Montserrat, para um evento gnóstico internacional. Queira Deus que ano que vem vocês possam estar presentes, principalmente aí o pessoal de Portugal, mas não só de Portugal, já que na segunda Câmara abre-se um leque de eventos locais, nacionais, internacionais, então todos podem participar dos eventos. Então, no outro domingo já estarei em Barcelona, em Montserrat, e o tema 2 de alquimia será dado pelo Tiago. Eu queria muito poder no dia apresentar o Tiago, mas não vou estar presente. O Tiago, ele é hoje o responsável no Brasil por todos os centros de estudos gnósticos, ou seja, todas as segundas câmaras. Assim como existem os instrutores de primeira câmara, existem os instrutores e instrutoras de segunda câmara. O Tiago, que vai palestrar para vocês na outra semana, ele é o coordenador dos instrutores e instrutoras de segunda câmara. Então ele coordena todos os centros de estudos gnósticos do Brasil. É um jovem que nasceu na gnose, é filho de gnóstico, nasceu na gnose, é advogado de profissão, um jovem talento. Imagino que vai estar o Tiago e a esposa, Isadora, doutora Isadora Robalinho, que é médica oficial, né? E missionária gnóstica internacional. E são missionários aí com grande experiência, já coordenaram a República Dominicana e hoje, como eles estão nessa função no Brasil. Então, são 2 temas super importantes que estarão aí em mãos super competentes. Semana que vem do Christian e na outra semana, depois do Thiago, e acredito que a Isadora vai participar também. Tá bem? Então eu peço a vocês uma atenção na agenda. Quem não puder estar online,
que escute as gravações. Aí na outra semana, quando eu voltar de Barcelona, na verdade eu vou ficar 3 semanas off aqui do curso. É isso mesmo. Semana que vem não vou estar. Na outra semana eu vou estar em Barcelona. E dia 4 de agosto estarei em Madrid. E vai ser outro instrutor também. Então vocês vão ficar de férias da minha cara gorda por 3 semanas. Vamos nos ver novamente dia 11 de agosto, provavelmente. Mas enfim, no grupo a gente vai se falando aí. Vamos mantendo o contato. Então, gente, nós estamos chegando a uma fase assim muito já decisiva do curso. Por isso quero deixar claro que a partir das 2 conferências que eu estou falando para vocês, que será semana que vem, dia 21, e na outra, dia 28, ou seja, a partir da primeira semana de agosto, eu vou começar a procurá-los individualmente por mensagem privada. Vou falar com cada um de vocês, tá? Porque eu quero fazer um apanhado de frequência com todos, ver quem é que faltou alguma conferência para repor e alguns outros detalhes para a fase avançada, tá? Hoje não, foi ontem à noite, né, Catarina, que você me perguntou quanto tempo falta para terminar a primeira câmara, né? Então, gente, eu vou já passar a palavra para vocês, tá? Eu disse que é pergunta e resposta, só estou eu falando aqui há 10 minutos. Então, a primeira pergunta aí já foi da Catarina ontem, quando ela perguntou quanto tempo falta para terminar a primeira câmara. Gente, a primeira câmara ela tem, em média, de duração de 6 a 8 meses. É a média, tá? Então, a primeira câmara de vocês ainda tem mais uns 2 meses de duração. Aí o que vai acontecer? O pessoal que está no Brasil, que tenham grupos presenciais próximos, que nós chamamos de lumisiais gnósticos, lumisial gnóstico. Aqui nós temos pessoas que já são de segunda câmara, né? O Aldo é de segunda câmara, o Eduardo também. Mas os que não são ainda de segunda câmara, no Brasil a gente vai encaminhar para o lumisial gnóstico mais próximo, para fazer sua transição para a segunda câmara, tá? A transição para a segunda câmara só acontece presencialmente, não existe online. Então, só para vocês entenderem, pessoal de Portugal, nós ainda estamos buscando aqui na região de Porto e em primeira mão o Christian está voltando para Portugal, já voltou, está hospedado aqui em casa e a ideia é que o Christian vá para a região de Lisboa. Então eu fico aqui com a Kelly na região de Porto e o Christian para a região de Lisboa. Ambos com o objetivo, com a missão de abrir um centro de estudos gnósticos, ou seja, um numisial gnóstico. Porque a segunda câmara, Catarina, ela acontece em um numisial gnóstico. Então, só para vocês entenderem, na segunda câmara, a segunda câmara ela é híbrida, ou seja, nós temos eventos presenciais e eventos online, tá? Então, na segunda câmara, nós temos pelo menos um encontro presencial por semana. Tá? Eu não vou antecipar, porque essa aqui não é conferência de transição. Daqui a 2 meses vocês vão ter o tema para definir quem de fato vai passar para a segunda câmara. Entende? Aí lá nós vamos explicar dias, encontros, entendeu? É muito flexível. A segunda câmara, cada um faz o seu ritmo, diríamos assim. Nós oferecemos, a instituição oferece as conferências presenciais, online, as práticas presenciais, online, e aí cada um, dentro da sua disponibilidade, interesse, etc., faz a intensidade do seu caminho, né? Mas eu vou falar sobre a segunda câmara no outro encontro, que eu vou mostrar o que acontece, o leque que se abre quando você entra na segunda câmara. Tudo que você vai encontrar, quer dizer, tudo que eu possa falar que você vai encontrar, né? Porque a segunda câmara, como eu comentei com vocês em outros momentos, é a fase interna da gnose, né? Ou seja, oculta. A gnose tem a fase pública, que é essa daqui, que chegam muitas e muitas pessoas, e
passam por filtros, diversos filtros, e ao final chega um grupo para a segunda Câmara. Então, a nossa associação, como toda associação, como toda instituição, se reserva ao direito de admissão. Então, na segunda Câmara, a gente se reserva ao direito de admissão. Ou seja, nós fazemos convites individuais para aqueles que preencheram certos requisitos para dar continuidade, tá bom? Tá mais ou menos respondida aí, Catarina, a sua pergunta? Então, mais ou menos 2 meses, tá? Nós vamos ter aí. Sim, tá. Nós vamos ter ainda vários e vários temas super interessantes. Agora, em agosto, nós vamos ter um workshop de magia prática e limpeza energética. Um workshop vai ser. Depois eu divulgo a data para vocês, mas vai ser em agosto, no final de agosto, tá? Então ainda tem muita coisa aí, bastante coisa mesmo, da fase avançada e na fase de preparação para a segunda Câmara, mais ainda, tá bem? Então, 4h15, abra o espaço para vocês. Quem quiser fazer pergunta, eu peço só que levante a mãozinha, coloque a mãozinha aqui no chat, e aí você pode fazer pergunta verbal, só para a gente organizar a sequência de quem vai perguntar primeiro, tá? Tá, a Eliane perguntou ali qual a forma de eliminar o ego passo a passo. Gente, o estudo da psicanálise gnóstica ou da psicologia gnóstica é um estudo, é muito profundo esse estudo. Na primeira Câmara, nós entregamos o básico para que os estudantes comecem a realizar esse trabalho, por exemplo, já de eliminação dos defeitos, né? Mas na segunda Câmara, onde nós vamos nos aprofundar nesses estudos e na prática específica da morte do ego. Então, você já tem elementos para ajudar na morte do ego? Já tem. Porque a primeira fase, eu vou escrever aqui no chat, a primeira fase da morte do ego é você conhecer, saber qual ego você vai trabalhar. E para isso, nós entregamos 2 práticas para vocês na primeira Câmara. Já entregamos 2 práticas no começo do curso, que são o observador e observado e a chave sol. Então, essas 2 práticas elas já te permitem conhecer qual é o defeito, qual é o agregado psicológico, qual é o ego que você vai trabalhar. Então, através dessas práticas, você já consegue observar, conhecer esse defeito a nível mental. Você já pôde observar a manifestação desse defeito a nível de pensamentos, recordações, lembranças, o que nós chamamos de mensagens fotográficas e mensagens fonográficas do ego. As mensagens fotográficas do ego são as imagens que ele projeta na sua mente, as lembranças, as recordações, os lugares, as cenas, os dramas, as comédias, as tragédias, as fantasias, enfim, são as imagens. E as mensagens fonográficas são os sons, as vozes, né, que o ego lhe transmite a nível mental. Então, aquela conversaiada, aquela tagarelice mental de um ego conversando com o outro. Então, quando você escolhe o eu que você vai trabalhar, o defeito que você vai trabalhar, você começa com a prática observador-observado e com a chave sol a observar a manifestação desses defeitos a nível mental, a nível de pensamentos, e esses pensamentos com as mensagens fotográficas e fonográficas do ego, imagens e sons, e você começa a observar a ação desse ego nas suas emoções, nos seus sentimentos, né? Quais são os sentimentos negativos, as emoções que esse ego traz, o que ele busca, a sensação de prazer que ele busca, a sensação de dor quando ele é frustrado, quando o ego é frustrado, a pessoa costuma sentir dor, né? Porque o ego queria satisfazer seus prazeres, queria satisfazer-se, e quando você começa a morte do ego, você vai sentindo essa sensação de dor, seguida de uma paz, de uma liberdade, porque a dor é a da morte do ego, né? E a liberdade, a felicidade, a paz, a plenitude da essência despertando, da consciência despertando, da essência sendo liberada pelo trabalho de morte psicológica.
Então, Eliane, vamos lá. Eu estou respondendo a sua pergunta passo a passo, tá? Então você perguntou quais os passos para a morte do ego e eu estou dizendo o primeiro passo. Aí você embaixo disse, essa prática somente não elimina o ego. É, com certeza não, né? Por isso são passos, tá? O primeiro passo é conhecer. Primeiro você tem que conhecer o ego, ok? Então, primeiro, conhecer. Através das técnicas que a gente passou aí, que são técnicas efetivas. Vários chegaram à maestria com as técnicas que a gnose entrega. Então, se por acaso com alguém não está dando certo, veja se você está praticando corretamente, porque são as mesmas técnicas que levaram à autorrealização do mestre Samael, do mestre Lakshmi, mestre Tawil, mestre Aron, mestre Luzalba, mestre Sardes, mestre Minerva, mestre Michael, mestre Sofia e outros tantos iniciados, né? Então, primeiro, conhecer o eu, conhecer através do que nós falamos aí, das técnicas que a gente está entendendo, está explicando. Segundo, a compreensão criadora, né? O segundo passo aí é a compreensão, tá? É, eu vou já responder, Eliane, essa tua questão aí, tá? Deixa eu ver aqui o que o Aldo falou. Na época, deve usar observador observado. Observador, sim, é o que nós falamos aqui, Aldo. Observador observado, chave-sol, e ele usou um termo aqui chamado o ginásio psicológico. O que é o ginásio psicológico, gente? O ginásio psicológico, eu vou já voltar para a resposta da Elaine, para complementar aí o espaço da morte do ego, tá? O ginásio psicológico é a nossa vida. Todas as pessoas que se apresentam ao nosso redor, no trabalho, em casa, na família, na universidade, na rua, formam parte de um ginásio psicológico, ou seja, um cenário psicológico que nos permite conhecer a nós mesmos como nós somos. Porque quando algo te desagrada no próximo, quando algo te desagrada, te descontenta, te irrita, enfim, quando algum eu psicológico se manifesta por conta de outra pessoa que está com você aí, isso permite você se autoconhecer. Então, esse ginásio psicológico, Aldo, ele serve para você conhecer o ego, para você, consequentemente, compreender como esse eu atua. A compreensão, porque a eliminação, Elaine, Eliane, né? Que está como Rubi aqui, Eliane, a eliminação do eu só acontece se houver a compreensão prévia. Porque se não houver compreensão, a mãe divina não elimina. Nem com a ajuda da lei divina. De maneira alguma. Esse trabalho é nosso, é da pessoa humana. Você tem que compreender o eu. O que é compreender o eu? É extrair a consciência dentro dele, é tirar a razão do ego existir. É você analisar por que esse defeito se manifesta, por que toda vez que acontece tal coisa, eu penso dessa forma, eu sinto tal coisa, eu tenho vontade de atuar, eu atuo de tal forma errônea, cometo tal erro, tal defeito. Então você vai extrair a consciência dentro dele, tirar a razão dele existir. Então esse trabalho de compreensão, ele acontece no dia a dia, através da autoobservação, e ele acontece através da meditação. São as duas maiores ferramentas para compreender o eu, é a autoobservação e a meditação, tá? Conforme você vai, diz o mestre Samael nos diz, eu compreendido é eu eliminado, né? O mestre Samael é categórico aí. Eu compreendido é eu eliminado. Ou seja, porque se você realmente conseguiu a compreensão, logrou a compreensão através da autoobservação, estou digitando aqui, da autoobservação, e levou a meditação, essa análise, esse estudo, essa compreensão do eu, o terceiro passo é a eliminação. E essa eliminação, ela é realizada através da nossa mãe divina, Devi Kundalini. Ou seja, como isso acontece? Muita oração, muita integração com o nosso ser, com esse aspecto de Deus Mãe dentro de nós. Em relação
Eliane, que você falou, tem a prática de levar o ego ao tribunal. Eliane, eu vou ser sincero com você. Eu tenho um tempinho de estrada aí e o que eu aprendi com o mestre Lakshmi é que você entrega isso para a Mãe Divina. Você pede à Mãe que ela elimine o ego, que ela interceda por você ante os senhores da lei para que esse eu seja eliminado. Então, olha só, isso é muito prático, gente. Isso aqui não tem teoria nenhuma, não. Então você está trabalhando na autoobservação, já conheceu o eu que você tem que trabalhar. Você está compreendendo esse eu através da meditação, através da autoobservação diária, e você pede à Mãe Divina em oração: Mãe, elimina de mim esse agregado psicológico, esse defeito, esse demônio. Fale como você quiser. Fale como você fala com a sua mãe. É o filho falando com a sua mãe: Mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrimento por conta desse defeito. Estou compreendendo, compreendi a maldade, a negatividade, o dano, o prejuízo que me causa. Estou compreendendo, ajude-me eliminando esse defeito. Você pede à mãe que ela elimine. Entende? Então, é muita integração com a mãe. O que eu observo nos estudantes gnósticos é que querem teorizar, querem intelectualizar a morte do ego. E a morte do ego não é intelectual, não. Ela é do coração, é do sentir, é da integração com o ser. Naquele momento que o ego se manifesta, que ele quer se manifestar, você percebeu ele a nível mental, naquele momento você peça, Mãe Divina, desintegra esse elemento, desintegra esse defeito, desintegra esse ego. E outra coisa, gente, você não precisa citar, você não precisa nomear o ego. Por quê? Porque a Mãe Divina sabe o ego que você está trabalhando. Precisa falar, Mãe, elimina de mim o eu da impaciência. Não, se você está trabalhando, primeiro passo, conhecer. Se você está estudando o eu da impaciência a nível mental, fazendo um segmento dele emocional, diariamente você não dá trégua, observa as características da impaciência, os agregados da impaciência. Se você está buscando compreender como essa impaciência atua em você, como ela, o porquê que ela surge, como, onde ela atua, quais os centros da máquina humana, centro intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. Recapitulem lá a palestra Máquina Humana, que foi dada pelo Vinícius para vocês. Então, você está fazendo esse estudo, você está conhecendo, compreendendo. Próximo passo é pedir a eliminação do eu. Então, isso é muito prático, é muito dinâmico, entende? Então eu vejo às vezes um estudante gnóstico, porque você tem que ir na meditação e imaginar o eu sentado numa cadeira e sendo desintegrado. Eu sei, isso é uma técnica gnóstica de eliminação. Mas tem pessoas que têm dificuldade com essa imaginação. E aí acabam dormindo a consciência. Entende? Então, simples e direto. Integre-se com a Mãe Divina. Nós vamos ensinar a vocês várias e várias orações para integração com a Mãe Divina. Em segunda câmara, ou antes de vocês passarem para a segunda câmara, várias orações que os mestres entregaram, várias, mas nada substitui a oração do coração tranquilo, do coração sincero, do coração ali, aquelas palavras que brotam do coração, entende? Você pode usar várias orações. Existem várias orações. Existe a oração egípcia que diz: Ó Ísis, mãe do cosmos, raiz do amor, tronco, botão, folha, flor e semente de tudo que existe. A ti, força naturalizante, te conjuramos, te chamamos, a rainha do espaço e da noite. E beijando teus olhos amorosos, bebendo o orvalho de teus lábios, respirando o doce aroma de teu corpo, exclamamos: Ó Nuits, tu eterna seidade do céu, que és a alma primordial, que és o que foi e o que será. Ísis, a quem nenhum mortal levantou o véu,
quando tu estejas sob as estrelas irradiantes, noturno e profundo céu do deserto, com pureza de coração e na flama da serpente te chamamos. Então, essa é uma oração que você realiza ali, integrando-se com a Mãe Divina. E complementa com a sua oração particular, né? Existem tantas outras orações, né? A oração que os cristãos têm aí para a Virgem Maria, né? A chamada Ave Maria, né? Ou Salve Rainha. Tem a oração, nós temos, por exemplo, a Runa Ur, vai ser uma das conferências que nós vamos ter de pré-câmara, de preparação para a segunda câmara, a Runa Ur. Runa Ur é uma das runas, são 20 e tantas runas, e essa é uma runa de sacrifício à Mãe Divina. Então, nessa runa, você diz assim: dentro do meu real ser interno reside a luz divina. Ramyo, és a mãe de meu ser, Devi Kundalini. Ramyo, ajudai-me. Ramyo, socorrei-me, iluminai-me. Ramyo, és a mãe de meu ser, Devi Kundalini. Tu tens ao menino Auros, meu verdadeiro ser, em teus braços. Necessito morrer em mim mesmo para que minha essência se perca nele, nele, nele. Isso é a oração que se realiza na Runa Ur, tá? E o mantra que eu falei aí, Ramyo, escrevi agora há pouco aí, é um dos mantras para invocar a Mãe Divina. Ramyo. Então, o trabalho da morte psicológica, ele é um trabalho de estudo, mas principalmente de prática. E eu acredito muito, não pela crença, acredito no sentido de pela experiência direta, de que se você escolher um livro de psicologia do Mestre Samael, por exemplo, o Tratado de Psicologia Evolucionária, A Grande Rebelião, Revolução da Dialética, se dedicando a praticar uma obra, a experimentar, a vivenciar uma obra, você logra a eliminação do ego. Não tenho dúvida nenhuma disso. O Fernando disse ali: o ego pode estar presente e nós não conectar com ele porque sabemos que é o ego. Sim, Fernando, excelente sua pergunta. Então, o eu, o ego, ele está presente dentro de nós. O eu, ele reside dentro de nós nisso que se chama de psique, tá? Psique é uma energia. Estou digitando aqui. Que existe entre a quinta. Só um momentinho. Entre a quinta e a sexta dimensão. Essa é a guarita do ego. É a psique. Psique é uma dimensão energética que existe entre a quinta e a sexta dimensão. Depois, abaixo da psique, Fernando, nós temos o mundo mental. O Mestre Samael nos diz que a nossa mente tem 49 níveis. É aqui aonde se encontram os níveis chamados de infraconsciência, consciência, subconsciência e inconsciência. Olha só, gente. Não durmam a consciência falando de gnose, por favor. Pior coisa é isso. É a doutrina do despertar usada para dormir a consciência. Ali está mundo mental, mas entenda-se como mundo mental, tá? Então, em cima do que você falou, o Fernando, o eu ele está sempre presente, ainda que não esteja atuante, porque ele está em nossa psique. Ele se encontra aí nos níveis mais profundos da nossa mente. Então, quando o estudante gnóstico pratica a autoobservação, ou você não permite que esse eu saia da caverna que ele se esconde, ou quando ele já saiu e está a nível mental, você percebe a atuação dele e não permite que ele continue passando do mundo mental para fazendo a sequência
de manifestação psique, mental, astral, que nada mais são do que as emoções, o vital e o físico, que é quando ele já atua como um erro, né? Como um defeito propriamente dito. Então, Fernando e demais amigos e amigas que estão presentes, no trabalho da morte psicológica, da morte em marcha, cada vez mais você vai conseguir, Fernando, fazer esse filtro ou fazer esse bloqueio para o ego nem sequer sair da psique. E se ele sair chegando ao corpo mental, você consegue, através da autoobservação, levando compreensão e pedindo a morte do ego, você consegue impedir que ele continue descendo, diríamos assim, né? Continue se manifestando aí mais abaixo nas emoções, no vital, até chegar no mundo físico, tá? Então, deixa eu ver aqui. Fernando, já falei. Já comentei aqui o que a Eliane falou. Denise pediu desculpa pelo atraso. Ok, boa tarde. Beleza. Tá? Mas nós não vamos dedicar hoje as perguntas e respostas só para o estudo do ego, porque senão seria só uma palestra de psicologia, né? Vamos abrir aqui para outras perguntas. Quem quiser, deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Não. Quem anotou outras perguntas sobre outros temas do curso, desde o tema o que é gnose, passando por personalidade essência ego, despertar a consciência, o psicológico, falamos sobre chakras, falamos sobre as leis de evolução, raio da morte, falamos sobre karma e dharma, reencarnação. Fique à vontade. Denise Lemos, pode perguntar. Oi, Alexandre. Há umas 2 aulas atrás, no início da aula, você estava respondendo a pergunta de um dos alunos sobre a evolução e involução. E eu tinha essa dúvida também. Eu assisti a aula ao vivo, eu não escutei de novo a aula, só para ter certeza sobre o que você falou, para poder elaborar minha pergunta melhor. Tudo bem. E eu fico assim confusa, porque quando vocês explicam faz sentido. Eu já estudei em outras instituições e ouvi diferentes teorias sobre isso. Eu falei agora, em quem que eu acredito? Eu vou ter que esperar eu estar do outro lado para ver realmente o que é. Mas aos poucos as coisas estão encaixando-se. Muito aos poucos, mas Que estão. bom. Mas a minha dúvida, quando você estava explicando, aí você falou que quem evolui é o espírito, mas não é a essência. Foi isso mesmo que você falou? Aí eu falei, nossa senhora, eu já estava com dúvida, então Não, agora. não, não, não. Não, não. Não foi isso, Você não. lembra dessa resposta que Lembro, você. lembro. Vamos lá. A questão é o seguinte. Que falta faz uma lousa, viu? Faz um quadro branco aqui. Eu sou É, viciado da aula de desenhando, assim, sempre grifando, escrevendo, desenhando. Faz muita falta para mim esse recurso. Então vamos lá. O espírito, Denise, quando ele necessita expressar-se no mundo físico, no mundo da matéria, o nosso espírito, também chamado de mônada, a nossa mônada primordial, essa que saiu lá do absoluto, que saiu do seio do Pai, do Ônibus Misericordioso, do absoluto, a mônada sai de lá, o espírito sai de lá, é a mesma coisa, mônada espírito. Quando a mônada ou o espírito quer se expressar no mundo físico, para aprender, o objetivo central é aprendizado, é adquirir sapiência, sabedoria. Ela desprende, a mônada desprende de si, imagine um raio, e desprende dela uma essência, uma partícula dela, uma fração dela, chamada essência, ou também chamada de alma por alguns. Na gnose nós chamamos de fração de alma, né? Ou essência. é a Então, mesma coisa, né? Que eu achei que fosse, e é. essa. Olha, eu vou colocar aqui. Quando você ouvir falar de essência, centelha divina,
Chispa divina. Chispa divina. Eu vou colocar entre aspas alma aqui, tá? Porque na gnose nós falamos de fração de alma. Só quando a pessoa desperta realmente a consciência, ela integra o que é a alma. Mas vamos colocar aqui. Quando tudo que vocês. Isso aqui, que eu digitei agora, tudo isso é sinônimo. Só a mesma coisa. Espírito é outra coisa. Tá? Espírito é a nossa mônada primordial. Então, quando o espírito quer se manifestar, eu mandei para vocês um livro chamado Sim, a Inferno, Diabo e Karma. Lembram disso? Sim, eu baixei o livro, mas ainda não li. Tá, eu recomendo você ler o capítulo, ler todo, né? Mas principalmente comece pelo capítulo Mônadas e Essências, para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Tá? Mônadas e Essências. Aí o mestre Samuel explica exatamente isso, lógico, com o brilhantismo total do mestre, não com as limitações dessa pessoa que vos fala. Essências. Então, a mônada ou o espírito desdobra de si uma partezinha chamada essência, ou fração de alma, ou centelha divina. É essa chispa divina, Denise, que passa pelo processo da evolução no reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino humano. Entende? É a essência. É essa essência que, em algum momento da nossa evolução, permitiu que o ego surgisse, que o ego nascesse. E esse ego foi aprisionando, fracionando e aprisionando essa essência, condicionando a nossa essência, adormecendo a nossa consciência num estado de ilusão, de Maia. Os orientais dizem que esse mundo é um mundo de Maia, que é um mundo de ilusões, né? Então, é essa essência, Denise, atenção, é essa essência que, se ao passar 108 existências, ou 108 vidas, se um queira, se essa essência não lograr a sua liberação da roda do Sansara, ou seja, se essa essência não se autorrealizar, aí vem a involução, e essa essência, com essa gama de agregados psicológicos, com essa multiplicidade de eus, entra em involução com o único objetivo de depurar, de limpar, de desintegrar toda essa podridão, todas essas trevas, toda essa negatividade que constitui o ego. Você está entendendo? A essência não é desintegrada. De maneira alguma. A involução é para purificar a essência. Por quê? Porque a essência não fez isso quando estava aqui nas 108 existências. E essa essência é o que está dentro de você, é o que está dentro de mim, é o que está dentro de cada um de vocês aqui. É essa essência que nos dá o ânimo, o impulso para nos autoconhecermos. E mais do que isso, recebe o impulso da mônada, a nossa essência recebe o impulso da nossa mônada, do nosso ser, que nos dá a compreensão, iluminação, sabedoria, amor, humildade, tudo que nós necessitamos para avançar nesse caminho. Força de vontade, que é um dos principais atributos que nós temos que ter nesse caminho, é tenacidade, é vontade. Se observa que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quantos começam um curso de gnose, por exemplo? Dezenas e dezenas. Eu já comecei curso com mais de uma centena de pessoas. E quantos chegam ao final? Um punhado de pessoas. E desse punhado que chega ao final e passa para a segunda câmara, quando você vai olhar depois de 3 anos, 5 anos, 7 anos, às vezes 1 ou 2 permanece. Por quê? Porque a vontade do débil é como a fumaça. Para onde o vento sopra, ela vai. Falta força de vontade. Falta disciplina, continuidade de propósito. Esse trabalho é um trabalho para a vida inteira, Denise. Não é um trabalho de 1 ano, 2 anos. Eu sei, a gente tem que estar sempre estudando, sempre, sempre. Mais do que estudando é praticando, é experimentando, vivenciando. Também. Porque existe uma armadilha, isso a gente estuda em gestão, isso na gnose, que eu vou falar agora. Existe uma, a gente chama de armadilha das 6 da tarde. É a armadilha do conhecimento, né? Porque primeiro a pessoa é impulsionada
a conhecer, ela tem um impulso, alguns dizem curiosidade, mas não é, é uma vontade de aprender, de conhecer. E aí ela busca conhecimento. E esse conhecimento ele tem que girar, ele tem que se tornar prática, experimentação, comprovação, ele tem que fazer a diferença real na sua vida. E tem muitas pessoas que caem na armadilha do conhecimento. O que é a armadilha do conhecimento? É buscar mais e mais conhecimento. Mais e mais conhecimento. Entende? Sempre, não, isso não é suficiente. Vai mais conhecimento. Isso é uma Mas sem a armadilha prática. sem a prática, exatamente. Porque o conhecimento sem a prática, ele se torna uma informação teórica. Muito bonita, pode ser muito bonita, mas ele não traz mudança, ele não traz transformação, ele não traz despertar da consciência, entendeu? É só muito bonito. A pessoa estuda sobre os anjos, por exemplo, sobre os anjos, sobre os arcanjos, mas o que adianta se a pessoa continua aqui embaixo, com todo o respeito, estou falando de mim, continua sendo um demônio aqui embaixo, entende? Então eu tenho que trabalhar em mim mesmo para que minha essência chegue ao estado angelical, né? Então não adianta eu conhecer muito se a pessoa humana aqui continua tendo os mesmos comportamentos, as mesmas condutas errôneas, negativas, né? Eu costumo até brincar, esse título lúdico, né? Às vezes você vê pessoas muito, entre aspas, espiritualizadas, né? É, e aparentemente espiritualizadas, às vezes pela forma de se vestir, a forma de se falar, de se comportar, o incenso, aquela coisa toda, mas basta que elas sejam contrariadas e você vê o ego explodir dentro dela, igual explode numa pessoa leiga, numa pessoa aí da rua, do mundo, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Entende? Então, o que é que a espiritualidade está trazendo por nós na prática? O que é que o conhecimento espiritual está trazendo? E isso depende de mim, depende de você, de cada um. O mestre Samael, o mestre Laxon, o mestre Michael, ou o mestre Saint Germain, o mestre Kutumi, o mestre Moria, o mestre seja qual for, esses mestres já fizeram o papel deles, eles já fizeram a obra deles. O máximo que eles podem fazer por nós é, entregar o conhecimento, que é o que eles já fizeram, através dos livros, das obras, e dois, nos ajudarem protegendo, iluminando, defendendo, porém, a parte prática da coisa é nossa. Somos nós que temos que nos levantar de madrugada para fazer uma prática de meditação, de vocalização de mantra. O mestre não vai chegar de manhã na cama, te cutucar e dizer, Alexandre, acorda. Ei, Alexandre, tem que fazer prática, cara. Acorda para meditar. Acorda para vocalizar mantra. Não. O mestre não vai chegar com você na hora que você está tendo um ataque de gula, de ira, de inveja, de cobiça, de luxúria. O mestre não está ali do teu lado. Ei, rapaz, não faz isso, pelo amor de Deus. Não. Ele já lhe deu o conhecimento. Agora, o exercício do conhecimento é a pessoa humana que tem que realizar. Entende? Essa é a grande responsabilidade. Por isso, poucas pessoas chegam a esse estágio. Isso não é questão de tempo, não. Quanto tempo tem a humanidade aí? Isso é uma questão de agora, de viver o instante, o aqui e agora, de querer despertar, de querer realizar a obra. Entende? Diz ali o Aldo, como o mestre Samuel fala, Gnoses é um trem em marcha. Em cada estação, uns entram, outros saem. Mas poucos chegam na estação final. Eu sempre uso essa metáfora, Aldo. É muito bonita essa metáfora. Entende? É bonita essa metáfora e verdadeira. Nesse caminho, Aldo, você tem quanto tempo de gnose, Aldo? Nessa vida, nessa existência? Enquanto o Aldo responde aí. Gente, eu já vi muita gente boa entrando e saindo, sabe? Muita gente boa. Mas nesse caminho se apresentam as provas. Vocês vão ter uma palestra, provavelmente será dada por minha pessoa, chamada Iniciação. Olha, o Aldo ainda é mais antigo que eu. Eu entrei em 88, o Aldo iniciou em 82, né? É veterano. Então, quantos, Aldo, nós já vimos aí, você aí nesses 42 anos de gnose, eu
tenho 30, sei lá quanto, tenho 36 anos mais ou menos. Quantas pessoas nós já vimos entrar nesse trem e entram empolgadas? Tem muitas que entram assim, encontrei finalmente a gnose, é o caminho que eu procurava, aquela coisa toda. E quando as provas vão acontecendo, as provas iniciáticas vão surgindo, as pessoas vão, às vezes, saindo, desembarcando do trem, porque não conseguem vencer as provas. Isso a gente vai ver no tema chamado a iniciação. Tá? A iniciação é um tema que a gente vai ver por aí. Tá? Ô, Alexandre, Pode falar, muito Denise. obrigada pela sua informação. Eu vou reler o material da aula e o livro também, Isso, dá uma porque as olhadinha nesse coisas estão capítulo. ficando menos confusas. De vez em quando eu tenho uns insights assim, por causa disso. E, Tem Denise, eu assim, vou te falar uma coisa. é, Fique à vontade, porque a gente responde uma pergunta e com uma resposta já surgem mais duas, três perguntas a partir da resposta, né? Esse é o caminho, esse caminho dessa busca dessas respostas através das reflexões, dos estudos, né? Então fiquem à vontade para fazer as perguntas sem, sem nenhuma sem nenhum receio, tá? e Próxima o que eu notei próxima pergunta. desculpa te interromper. Não, fica à O que vontade. eu notei em várias aulas, a falta do ego da arrogância. Gente que já está bem mais adiantado, avançado e está voltando a fazer a primeira câmara, não tem aquilo que a gente vê sempre. Eu já sei isso, não preciso aprender mais nada. Então é muito bonito ver isso também, muito. Que Ah, a que gente legal. sempre tem mais aqui a aprender e a gente não lembra de tudo que já aprendeu também, né? É verdade, sem dúvida. Então é bom ver Essa, isso. essa frase que nós somos, ou devemos pelo menos, ser eternos aprendizes, isso, apesar de soar meio clichê, é uma verdade. Nós somos eternos aprendizes. E aquilo, como diz, que Sócrates diz, só sei que nada sei, ele não estava sendo humilde ali para parecer politicamente correto, diremos assim, né? Mas é porque realmente, quanto mais você sabe, Denise, mais nós percebemos que nos falta muito ainda por conhecer, por saber. E em relação a quando você disse a refazer a primeira Câmara, por mais que o temário de primeira Câmara seja o mesmo, as conferências, mudou o instrutor, você já percebe que vem outras informações que o outro não falou, e às vezes o próprio instrutor. Eu digo a vocês, tem dias que a minha pessoa humana consegue se inspirar bastante e eu permito que o meu ser se expresse com muita força. Então, tem vezes que eu compartilho informações com vocês que ao final eu vou anotar porque nem eu sabia daquilo. E eu estou refazendo também e está sendo muito bom, Ah, que muito maravilha, produtivo. muito bom. É isso mesmo, isso é É, formidável. É, é um aprendizado. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, fique à vontade. O Aldo diz ali que no encontro em 87, mas Rabolu falou: se praticarmos a morte do ego, chega a despertar a consciência. Com certeza. O venerável mestre Rabolu, que é um dos 42 juízes da lei divina, a essência do trabalho do mestre Rabolu era a morte do ego. É um mestre extremamente drástico na morte do ego, assim, incisivo, né? É, então, o objetivo da morte do ego é, inevitavelmente, o despertar da consciência. Não tenha dúvida. Se não houver morte do ego, não há despertar da consciência. Porque a consciência que desperta, Aldo, é exatamente essa consciência que está fragmentada, fracionada, ou como nós falamos normalmente, engarrafada pelo ego, né? Eu não gosto muito de usar esse termo engarrafado, porque parece que está tudo dentro de uma garrafinha assim, né? E na verdade não é, né? É a consciência fracionada e essa consciência se hipnotizou, se fascinou com um prazer, seja ele qual for, porque todo ego gera um prazer, e essa consciência se viciou nesse prazer, se acostumou, prisioneira do ego, por quê? Prisioneira do ego que ela própria criou. Porque o ego é uma prisão que a própria consciência criou lá atrás. Entende? Ela se permitiu se aprisionar.
Isso aí, se vocês estudarem o mito de Sofia, ou Pirce Sofia, mas é conhecido como mito de Sofia, vocês vão ver bem isso aí, né? Como foi o aprisionamento da consciência. Então, para que a consciência possa despertar, tem que acontecer a morte psicológica, não tem jeito. Vamos fazer perguntas aí? Vamos lá. Maria Duarte, aqui de Portugal, aqui de Porto. Maria, você que não perdeu uma aula desde o início do curso, faça uma pergunta. Estou mais a ouvir que a aprender. Não tem nenhuma dúvida, algo que você gostaria de esclarecer? Esse é o momento. Eu vou fazer uma confissão, mais do que uma dúvida. Eu tenho muita dificuldade com a ideia de karma coletivo ou social. É mais isso do que... Essa dificuldade que você que eu disse. não percebo. Se calhar é porque tenho alguma dificuldade. Seria uma resistência, você disse? Seria Talvez seja, talvez eu acho que a ideia é pouco misericordiosa, talvez seja isso. Olha, Maria, agradeço a sua confissão aí, isso é muito bonito quando nós expomos não só as dúvidas, mas muitas vezes também descontentamentos no sentido de, olha, isso aqui eu não concordei, ou eu não compreendi, eu não aceitei. Olha, todos nós trazemos, além de conceitos, conhecimentos de outras escolas, nós também temos a nossa vivência, né? Ninguém chega a gnoses com um recipiente vazio, aberto ao novo, a conhecimentos novos. Sempre a gente já tem algum conceito ou preconceito, etc. E isso é muito normal, entende? É muito normal. Olha, eu conheço pessoas, Maria, que entraram para a segunda Câmara e só foram concordar, aceitar a reencarnação quando começaram a fazer um curso de instrutor. E isso não impediu de elas de seguir adiante. Por exemplo, não acreditavam em reencarnação. Um por um motivo, outro por outro. Outros não aceitavam. Eu conheci um senhor que eu me lembrei agora. Isso foi lá em 1992, na primeira Câmara. Era um baiano, gente boa. Ele não aceitava que tinha ego, Maria. Olha, a gente podia explicar. Pronto, eu não estou assim tão mal, pelo menos. Pois é, ele não aceitava que tinha ego, que para ele isso não existia, que não era. E eu vou falar para você, não estou sendo antiético, porque ele já não está na gnose, já faz 3 décadas pelo menos, e ele não aceitava, e ele chegava na primeira Câmara mamado, aqueles exalando álcool, mas não aceitava que tinha ego, entende? E eu vou falar para você, Maria, ele chegou a passar até para a segunda Câmara, levado pela esposa dele, que a esposa ia junto, e a esposa fazia ele para a primeira Câmara, levou para a segunda Câmara. Então, existem casos que Maria, a nossa consciência, ela desperta por áreas, tá? Você não chega e pá, se iluminou. Ai, hoje sou iluminado. Não. A consciência, ela vai despertando por áreas. Conforme a área que ela vai despertando, você vai recebendo essa iluminação, essa luz do entendimento, essa luz da compreensão, essa luz da sabedoria, a luz do amor, a luz da, enfim, por áreas. Então é muito normal que existam dentro de nós diversas áreas ainda obscuras, aonde nós vamos levar luz. E essas áreas obscuras são as áreas aonde ainda há ignorância. A palavra ignorância, ela não é uma ofensa, né? Ignorar significa desconhecer, é a ausência do conhecimento, tá? Então fique absolutamente tranquila e agradeço aí o seu É a segunda vez que eu estou a fazer a primeira Câmara. É a segunda vez? É. Olha que legal. E de facto, apesar de tudo, tive muito menos resistências desta vez do que da primeira. Também fui até ao fim na outra, mas eu... Você fez online a outra também? Fiz com o Christian. Foi com o Christian? Foi. Tá. Então agora chegou a hora, sabe de quê?
já da lei das oitavas. Agora você tem que dar uma oitava, chegando à segunda Câmara. Por quê, gente? Porque olha só, na primeira Câmara nós ficamos, por incrível que pareça, nós ficamos limitados no conhecimento. Existem elementos do conhecimento que nós só podemos compartilhar já com pessoas de segunda Câmara. Entende? Então, por isso é importante dar esse próximo passo. Agora, atenção, muitas vezes o ego é sabotador, ele quer dizer que você não está preparado. Não, você não está preparado. Cuidado com o eu derrotista, viu? Olha só, o Geraldo está ali. Geraldo, você conseguiu levar a Edna, é a Edna que está aí contigo? É a Edna, e ela tem uma pergunta quando terminar aí, tá bom? Você levou a Edna para o Rio de Janeiro ou ela levou você para o Cariri, para o Ceará? Ela me levou pro Cariri. Ah, é isso Essa. aí. Olha só que sabedoria. Me permita, sempre a gnose traz uma sabedoria. No casamento hoje das pessoas, é a mulher que vai até o homem, não é? O homem fica no altar e a mulher vem. Isso é errado. Porque quem é que procura o óvulo? O espermatozoide que vai até o óvulo. Então, nos antigos matrimônios, é sempre o homem que busca a mulher. Então, a mulher fica no altar e o homem que vai até ela. Então, tá correto você ter saído do Rio de Janeiro e ido até o Cariri, até a Edna, porque é assim que funciona. É a alma humana que busca a alma divina. Então, meus parabéns aí por estar aí com a Edna nesse encontro que já estava prometido aí há muito tempo. Olha, eu quero ser um dos padrinhos aí do casamento, hein? Vai ser, vai ser. Ah, E maravilha. vai ser. Fique à vontade para fazer pergunta aí, viu? Não, na verdade, eu queria perguntar, assim, o trabalho de segunda Câmara no Ceará, você já tem algum local presencial, Alexandre? Olha, nós temos um exímio missionário trabalhando em Fortaleza. E eu acredito que muito, muito em breve nós vamos ter um grupo estabelecido em Fortaleza, tá? Muito em Certo. breve. E nós temos um outro missionário, eu não sei a região que ele está, mas eu sei que ele está mais próximo aí de você, do Cariri, de Crato. Eu vou te colocar em contato com ele, que é o Saul Felipe Santiago, é outro missionário que está nessa região aí. Em breve vamos abrir aí. E quem sabe se Geraldo e Edna não serão os próximos instrutores aí de segunda Câmara do grupo aí do Cariri, né? Sem dúvida. Maravilha. Estamos aqui no caminho. Feliz em vê-los, viu? Feliz em vê-los. Obrigado. Eu tive só um sábado que eu não participei, mas, aliás, um domingo, mas nos outros, teve uns que não deu para mim ficar online, mas eu estava participando também. Tranquilo, à vontade. Você já é veterana, já esteve conosco aí há vai fazer 2 anos que estamos no congresso, né? Estava vendo as recordações daquele dia. Vai fazer 2 anos já, foi muito Fazer bonito. 2 anos. Maravilha. Em breve nos veremos aí. O destino. Sim. Com certeza. Aquele congresso internacional é todos os anos, não? Não, Né, aquele congresso no Brasil aconteceu, vai fazer 2 anos, foi em novembro, né? Novembro de 2022, né? Foi. Todo ano nós temos eventos internacionais. Todo ano. Quando vocês entrarem para a segunda Câmara, tá? Quando você já é de segunda Câmara, lógico, eu digo assim, as demais pessoas aqui, quando entrarem na segunda Câmara, se abre um leque de eventos internacionais. Por exemplo, agora, em julho, né, daqui a 10 dias eu estou viajando, nós vamos viajar para Barcelona, aqui para Montserrat, é um lugar lindo, belíssimo, onde nós temos um monastério gnóstico, o Monastério Montserrat. Então, aí a reunião ocorre todo ano entre os dias 25 e 28 de julho. Aí, mês que vem, em agosto, o evento é na Grécia. 25 a 28 na nossa sede internacional na Grécia. Aí, em novembro, tem outro encontro no Brasil. Não é congresso, mas é no mesmo lugar e o mestre vai estar lá também. O mestre Michael e a mestre Sofia estarão lá no mesmo lugar em novembro. Então, o calendário de segunda Câmara Internacional é muito rico. Agora, em setembro, por exemplo, aí no Brasil vai haver um retiro, um encontro lá no Templo Tonantzin, no Templo de Cura, na Amazônia. Vai ser um encontro internacional na Amazônia, em setembro. Então é isso. Então, o pessoal que está aqui, que é de primeira Câmara,
Isso é uma das vantagens de você passar a segunda câmara, que abre-se um leque grande de opções, né? Acho que era porque está carregando, né? Sim, Alexandre. Quem levantou a mão aqui agora? Maria, né? Maria, fica à vontade. Eu peço desculpa, mas eu, na realidade, eu tenho uma pergunta muito prática. Opa, ótimo. Que eu tenho uma dúvida e já venho a arrastar há algum tempo e nunca é o momento. É agora. Na prática de vocalização dos mantras para trabalhar os chakras, o A, a vogal A, é vocalizada uma vez, obviamente, na sequência das demais, não é? Ou é em duplicado? Acho que eu não entendi essa pergunta. Como é? Se calhar estou a colocar mal a questão. Uma das vogais seria correspondente aos pulmões, certo? Ok. Essa vogal, ela é praticada uma vez ou é em duplicado? Ou seja, em dobro relativamente às demais? Não. Olha só, agora eu entendi a tua pergunta. Obrigada. Eu vou te responder a sua pergunta da seguinte forma. Primeiro, vocês já viram um instrumento musical, seja ele qual for, né? Eu particularmente brinco com violão, assim, toco alguma coisinha de violão. O violão, ele tem ali 6 cordas, correto? Para você tocar uma música bem tocada, com harmonia, com melodia, etc., você tem que estar com as 6 cordas do violão afinadas. Tem que estar todo afinado, os 6, né? O que isso quer dizer? Sempre recomendo que os estudantes gnósticos realizem a mesma quantidade ou o mesmo tempo de vocalização para todos os chakras, tá? Então você vai vocalizar, começa vocalizando, por exemplo, 7 vezes cada um. Mantra I, e bem concentrado no entrecênio. Ó, como é a concentração no entrecênio? Você está de olho fechado, mas internamente teu olho está como se estivesse olhando para cima, assim, ó. Tá vendo meu olho aqui, meio de? Tá vendo meu olho olhando para cima? Então eu estou olhando para cá, para onde está a glândula pituitária. E aí vocalizo o mantra I. Depois concentro na laringe e vocalizo o mantra E. Mas é uma vocalização longa, tá, Maria? Você inala e o tanto que desce sua exalação até você ficar sem ar. Acabou o ar, aí você inala de novo. Então você vocaliza 7 vezes, por exemplo, 7 vezes o mantra I, 7 o mantra E, a série de mantras que nós estudamos dentro do gnosticismo, né? I, E, O, U, A, M, S. Então você pode vocalizar, por exemplo, 7 vezes cada uma das vogais. Agora, Maria, suponhamos que você tem uma urgência em desenvolver a clarividência. Você vai trabalhar com a medicina gnóstica e todo médico gnóstico, inevitavelmente, tem que ter um grau de clarividência. Aí você faz o quê? Você vocalizou 7 vezes cada uma das vogais, e aí você vai pegar e vai dedicar a vocalizar o mantra I, ou o mantra INRI, para a clarividência. Aí você vocaliza ele mais meia hora, mais 30 minutos, mais 1 hora só o mantra INRI, por exemplo. Por quê? Porque você está harmonizando todos os chakras, desenvolvendo todos, mas aquele especificamente você tem uma urgência em despertar. Por quê? Porque você é médico gnóstico, ou porque você quer desenvolver a intuição, por exemplo. Aí você vocaliza o mantra Om para a intuição, né? O mantra O ou o mantra Om, como queira. Até, Catarina. Até a próxima. Então, respondi a tua pergunta? Então você Sim. não tem a necessidade de duplicar o mantra A pelo fato de serem 2 pulmões, por exemplo. Não, porque é um chakra só. Por mais que seja, por exemplo, é igual o chakra da laringe.
É a glândula tireoide e paratireoide, são duas glândulas. Mas é um chakra só, chakra laríngeo. Tá bem? Então você pode vocalizar a mesma quantidade de mantras para cada um, para poder harmonizar, mas se você tiver o objetivo de desenvolver um deles, despertar um deles com mais urgência, aí você foca nesse aí 30 minutos, 1 hora diária de vocalização. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Nada, exponha. Pergunta, Anabela. Anabela que está conosco aí também, não perde uma instrução, um encontro nosso. Anabela, quer fazer alguma pergunta? Quer, né? Fala aí. Pode falar, Anabela. Anabela, alô? Oi? Nada? Não tem nenhuma pergunta? Tá. Com a Anabela a gente tem conversado também por mensagem privada, né, Anabela? Situações aí particulares, fica à vontade, tá? Como eu digo a vocês, eu só peço desculpa se às vezes eu não consigo responder no mesmo horário, na mesma hora que vocês mandam a mensagem, né? Por questões do dia a dia, né? Ou eu estou trabalhando, ou eu estou descansando, ou eu estou fazendo alguma outra coisa, mas eu sempre vou responder, tá? Eu sempre vou responder as perguntas de vocês. E se eu demorar muito para responder, mais de um dia, aí você manda de novo, tá bom? Ei, olha eu aqui, lembra de mim, né? Pode mandar, não tem problema não. A Denise Lemos perguntou, Denise Moura, tem alguma pergunta para fazer, Denise? Tá por aí? Turma que tá com a câmera fechada, aliás, a maioria. Aldo, você quer fazer alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação? Pelo tempo de gnose que você tem aí, já era para você era para eu estar só escutando você agora, né? Era para você ser aqui o instrutor e eu estar como aluno. Então você fica à vontade, Aldo. Quiser compartilhar alguma coisa, algum ensinamento, algum conhecimento, quiser falar algo que para você é importante destacar, chamar atenção, fica à vontade, tá? Nada? Não acredito, vocês vão permitir que acabe faltando ainda alguns minutos, porque não tem pergunta para fazer. Se não tem pergunta, eu vou perguntar para vocês, então. Eu vou fazer pergunta. Nada? E aí, Geraldo, tá muito quente aí no Cariri? Melhorada, amor. Não tá tão quente, não. O Rio de Janeiro tá melhor, mas aqui tá. O Rio de Janeiro, assim, o Rio de Janeiro ele é meio louco. Lá é 40 graus, aí faz 20, aí o pessoal quer matar Deus. Rio 40 graus. Rio É 40 graus. Mas tá bom aqui. Edna, só fazer uma posição aqui, eu gosto muito de falar. Edna é uma pessoa que me resgatou lá do último degrau do Olha, submundo. olha Entendeu? só. Eu sempre falo para ela. Quando eu estava desistindo da vida, eu encontrei ela. Ela me resgatou do último degrau. Que maravilha, que depoimento bonito, é isso aí. Bendita seja a Edna aí como representação da sua mãe divina. Sempre é uma mulher que nos Amém. resgata. Sempre é uma mulher. Benditos sejam os que têm uma mulher para resgatá-lo. Amém. Que a mulher é a representação da nossa bendita mãe Devi Kundalini. Então, bendito seja Edna aí, que seu ser lhe retribua por o resgate dessa grande alma. E mantenha firme no cabresto, viu, Edna? É sim. Descuide não, que esses caboclos aí tem que manter na rédea curta. Curtinha. Alexandre, você, não estava com a câmera, mas eu estava assistindo, ouvindo ainda com o Geraldo, né? Sim. Quando você falou alguma coisa com relação a quando a gente chega com a bagagem, né? Muito. Quem chega a gnose ou até algum outro local assim, mas a gente chega carregado de muitos conhecimentos e muitas vezes até de verdades, né?
Sim, Então, assim, eu vim de um berço evangélico, né? sim. Quando eu cheguei na gnose, e foram 17 anos depois que eu consegui chegar. Uma pessoa me falou de gnose, só que eu estava tão aprofundada onde eu estava, e eu aceitei ir numa reunião de primeira câmara. Quando eu cheguei lá, que eu vi velas acesas, pronto. Mas Aí na primeira câmara tinha vela acesa, né? foi numa meditação e tinha Ah, tá, na meditação. era só uma meditação, mas tinha velas, e aquilo já me bloqueou, porque eu estava carregada com uns preconceitos já, Sim, sim, porque eu tinha como verdade, eu não gostava, né, de velas. Então, na época, sim. não tinha esse. Então, assim, quando a gente chega, realmente, cada um chega carregado com algo que muitas vezes tem lá no íntimo que aquilo era a verdade. Então, às vezes, é muito difícil mesmo, sabe? A gente, apesar de ter todo esse conhecimento, é por isso que eu digo assim, eu parei só de ouvir. Eu andei por tantos lugares que eu fiquei meio assim, descrente do homem em si, não só do homem chegar simplesmente dizer uma coisa e eu acreditar. Não, hoje eu tenho que experienciar, eu tenho que vivenciar. Cada experiência do que se fala tem que acontecer comigo, sabe? Porque eu passei por muitos lugares e é difícil quando você passa por muitas coisas, você tende a ir para um caminho que fica difícil você acreditar nas coisas. É, Por isso que o ideal é a vivência. sem São as dúvida. experiências que você busca ter com que o conhecimento que você estiver adquirindo. É isso Aí mesmo. o Geraldo, eu digo muito para ele, apesar dele não ter vindo, ele não tem uma igreja fixa, ele nunca veio de nenhuma tradição assim, mas o dele, ele meio que vai buscar diretamente da fonte, porém, ele conseguiu pegar uma carga muito grande de conhecimentos, que é o que eu venho falando para ele hoje, que os conhecimentos têm que ser vivenciados de fato, sabe? Porque às vezes tem coisas que você tem certeza, não, isso é assim, é assim, é assim. E muitas vezes não é bem assim, Não é entendeu? tão assim, né? É, Sabe por que eu fiquei contente de ver o Geraldo aí no Cariri também? sim, Porque ninguém é profeta em sua terra. Não tem jeito. é Teve que sa... verdade. Profeta Geraldo teve que sair do Rio de Janeiro. Ninguém é profeta em sua terra, já dizia o mestre. Eu passei Pois uma é. pergunta da Eliane aqui, ela me chamou a atenção ali. Um animal é animado de forma coletiva ou individual? Eliane, todo animal ele tem um elemental, ou seja, é um elemental individual, tá? No reino vegetal, no reino vegetal existem exceções, mas a maioria das plantas, dos vegetais também é um elemental por planta. Por que eu digo que existem exceções? Eu não gosto muito de trabalhar com exceções, tá? Mas eu gosto de dizer que existem exceções, tá bem? Porque existem plantas, por exemplo, que elas estão em uma transição de elemento, assim, ela ainda é meio aquática, meio não tá meio entre o reino mineral e o reino vegetal, é uma coisa assim meio em transição, e aí você encontra algumas plantas aquáticas, principalmente, que elas possuem vários elementais. Mas, no geral, os vegetais, as plantas, o reino vegetal, também é um elemental por árvore, por planta. Aí, no momento que você tira, eu tenho aqui um pé de alecrim, por exemplo, né? Ou eu tenho uma roseira e eu tiro um galho dessa roseira, desse alecrim, dessa mangueira, desse abacateiro e vou plantar na terra, quando esse galho se tornar enraizar ali, tornar uma planta, aí já é outro elemental, não é o mesmo elemental de onde ele foi tirado, não. É outro elemental. Entende? E é interessante isso, que é até uma crueldade humana isso. Vocês já viram falar dos enxertos, né? Que pegam, por exemplo, a laranja com limão e fazem o enxerto. Vocês já ouviram falar? Eles Já. pegam um pé de laranja, aí eles fazem um corte e colocam um galho de limão, de limoeiro, e amarram aquilo ali, e dali cresce um pé de laranja lima, não é isso? Se você olhar clarividentemente, você vai ver dois elementais colados pela coluna, como se fossem irmãos siameses. Verdade. Imagina a crueldade que é isso, né? Então,
no reino animal, então, Eliane, cada animal tem um elemental. Tem exceções também? Tem, claro. Por exemplo, alguns tipos de pássaros que voam em bandos. E aí acontece que esses passarinhos, algumas espécies que voam em bando, um bando forma um elemental. Um bando é o corpo físico de um elemental. É como os peixes, por exemplo. Vamos lá, os peixes. Os peixes, um cardume de peixe, os peixes que andam em cardume. Então, qual é o peixe que tem muito aí no Cariri, Edna? Peixe de cardume, assim? Peixe de cardume eu não sei, Tilápia, mas tem tilápia tilápia. Um dos Tilápia. mais conhecidos é a tilápia. Tilápia não é. Capanó, tilápia não é do Brasil. Tilápia é um peixe do Egito, né? Do Nilo, mas tudo bem. Pronto. Tá Mas bom. ele é o mais conhecido aqui, tilápia, traíra, Quiabo Ah, com maçã. e traíra. agora já estamos. Traíra também tem muito nos rios aqui. Os trairão, né? Que tem nas lagoas, nos É. igarapé, né? Então, olha Uhum. só. Aqueles peixes que tem sempre cardume. Vocês já viram aqueles documentários da National Geographic, Sim. Animal Planet, que tem um monte de cardume assim, eles vão dançando, parece que é um corpo só. Já viram? Uhum. Já viu, Uhum. Maria? Já viu, Anabela? Aquele Sim. cardume todo forma um elemental. Uhum. Cardume é um elemental. Diferente de outros peixes, como, por exemplo, o atum, né? O golfinho, a baleia, o tubarão, o pirarucu, o peixe-boi, o boto. Esses peixes, um peixe é um elemental. Cada peixe grande desse aí que a gente está falando é um elemental. Mas aqueles de cardume, que é no monte assim, aquele monte de peixe é como se fossem átomos de um corpo só. Por isso que eles se movem com aquela sincronia, aquela perfectibilidade, sabe? Porque é um elemental para Uhum. um cardume. Tá entendendo? Então, a tua pergunta, Eliane, ela é ampla. Por quê? Porque a maioria a maioria dos vegetais e dos animais é um elemental por planta ou um elemental por animal. Mas existem as exceções, entende? Eu gosto também de trabalhar as exceções às vezes para a gente entender que a coisa é muito ampla, não há uma verdade absoluta, viu, Edna? Então, Sim. às vezes a pessoa vem de outra escola onde falaram para ela assim, não, tal coisa é isso, e pá, É verdade. não existe uma verdade absoluta, nem na gnose, Eu aprendi tá? isso na Guinness. Nem na gnose. Ou Não, seja, é verdade. existem verdades e verdades, ou seja, Sim. as verdades elas vão se complementando como uma forma perfeita, assim, entende? É interessante isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Entendeu? Legal. A Maria Duarte falou, Maria falou sardinha. Aqui em Portugal eles comem muita sardinha. Nesse mês, inclusive, né, de junho, julho, comem bastante sardinha. E é diferente, porque aqueles assam a sardinha com tudo, com bucho, com a guerra, com tudo. Eles pescam e colocam em cima da brasa, só jogam sal. É bem diferente, assim, é bem diferente. Uau. É bem diferente. Então, o Aldo colocou ali, falo a todos que a morte do ego é o que leva a despertar a consciência. É isso aí. O resto é floreio. Por isso que a síntese do trabalho gnóstico já está sistematizado, diríamos assim, nos 3 fatores da revolução da consciência. O resto tudo é floreio. E os 3 fatores, imagino que vocês já saibam, isso já tem que estar bem claro na mente de vocês, que nós estamos chegando a uma fase avançada do curso, é o morrer, nascer e o sacrifício pela humanidade. Fora isso aqui, são os floreios. Como é o nome do seu filho, Anabela, que apareceu aí? É João. Se apresenta aí, João. Oi, João, tudo bem? Mas eu tenho vergonha.
Tá com vergonha? Ah, então puxou a vergonha da mãe, porque eu já vi que a mãe é vergonha também. Então tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida por aí? Então, me resta exortar vocês que estudem, criem uma disciplina de estudos dos livros da Gnose. Não adianta a gente estar enviando livros e livros se você não lê. Então, crie uma disciplina. Não precisa pegar um livro e querer devorar ele num dia. Os livros da Gnose nem são para devorar num dia só. Então, você pega, por exemplo, o Matrimônio Perfeito. Comece a partir do capítulo 1. Se dedique a ler um capítulo por dia, ou um parágrafo por dia, pelo menos, e refletir nesse parágrafo, nesse capítulo. O livro Matrimônio Perfeito tem 33 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, em um mês você lê o livro. Entende? O Cia Inferno de Abikarma, que nós enviamos para vocês, é um livro formidável, de perguntas e respostas. É todo de perguntas e respostas. E é formidável. Então, criem uma disciplina de horário de estudo dos livros que nós enviamos aí no Mestre Samuel, da Gnose, para ampliar o conhecimento. Porque um encontro por semana aqui, de 1h30, é muito pouco para a gente aprender o conteúdo gnóstico, que é um conteúdo maravilhoso. Pode falar aí, Edno, Geraldo, fica à vontade. Eu tô com uma dúvida aqui, que eu tô lendo o livro Tarô e Cabala. De todo o conhecimento que eu tenho, eu fiquei perdido nele, porque ele está falando assim: você transformar a Lua em um Sol. Aí eu queria que o senhor desse uma ideia para nós aí, que nessa eu Tá. me perdi. Toda a sabedoria que eu tenho, eu me perdi. Esse livro, Tarô e Cabala, é um livro formidável aí do Mestre Samuel, um livro fantástico. Foi um curso, na verdade, Tarô e Cabala não foi um livro escrito, o mestre não datilografou ele, foi um curso que o Mestre Samuel deu na maçonaria no México. E aí esse curso foi gravado, foram várias semanas de curso, vários encontros, aí meses de encontro, e aí eles degravaram esse curso que o mestre deu na maçonaria, de Tarô e Cabala, e transformaram nesse livro, né? Então, quando o mestre usa essa linguagem, Geraldo, ele está dizendo o seguinte, que nós temos a Lua na cabeça e o Sol no plexo solar, não é? Então, ele usa essa linguagem metafórica de nós levarmos esse Sol para a cabeça, é nós solarizarmos a nossa mente, porque a Lua ela tem esse aspecto frio, né? A Lua ela traz a frieza, ela traz a passividade, ela traz assim o frio mesmo, né? Uma situação. Você vê que tudo quieta à noite, tudo fica quieto. Lógico, tem um ou outro animal que é noturno, óbvio, mas a vida em si, 99% da vida, diríamos assim, que é a noite quieta, né? Então, e levarmos o sol para a mente, solarizar a nossa mente. O sol ele é vida, o sol ele higieniza, né? Por isso falava o mestre Hipócrates que onde entra o sol não entra o médico. Ou seja, a casa está sempre aberta, o quarto que entra a luz solar, porque o sol ele tem essa ação antifungicida, antibactericida. Então, quando nós levamos o sol para a nossa mente, isso significa que é a mente Cristo, ou seja, é uma mente que o ego já não atua mais, já não tem mais pensamentos egóicos, imaginação mecânica, fantasias, não. A mente solar, a mente Cristo é a mente objetiva do homem superior, né, do super-homem, diríamos assim. Então, isso é uma metáfora aonde o mestre diz para nós trazermos o sol aí no lugar da lua da cabeça, tá bom? E eu fico feliz que você, com toda a sua sapiência, ainda esteja aprendendo, porque esse é o caminho. O caminho é estarmos sempre aprendendo. Olha só, porque assim, a gente que cria muita expectativa vida do mundo espiritual, quando ele volta para a Terra, é realmente diferente de lá. Então tem que se ter outra vida. Chamando de maluco, tudo qualquer coisa, mas eu estou descobrindo que eu não sou maluco, apenas o conhecimento é diferente aqui com a sociedade. Exatamente.
Para a gente parecer menos maluco, a gente tem que falar menos. Falar só nos lugares onde as pessoas nos entendam. E quando for fora, falar só em metáforas. Olha o exemplo de Jesus na Bíblia. Existe uma passagem onde o discípulo fala assim: Mestre, por que para eles, para o povo, vós falais em parábolas e para nós não? Aí o mestre Jesus diz assim: porque a vós lhes é dado o direito de conhecer os mistérios do reino da luz. Não, aí ele diz: não jogueis pérolas aos porcos. Ou seja, que as pessoas que estavam fora, a multidão, ele falava para a multidão, Jesus falava em parábolas. Eram metáforas, eram parábolas, ele contava, ele entregava a doutrina de uma forma de parábolas mesmo. Né? E para os discípulos e para os apóstolos, ele entregava o conhecimento já com a maior profundidade. Então, na gnose, nós usamos isso. Na primeira câmara, nós entregamos um nível de conhecimento que, particularmente, às vezes eu busco até elevar mais do que o nível de primeira câmara. Às vezes eu falo, já falei de coisas aqui que a gente estuda até em terceira câmara, né? Mas a primeira câmara ela tem um nível, e aí a segunda câmara já tem outro nível, e cada câmara tem um nível diferente. Por quê? Porque tudo depende do entendimento das pessoas. Como a Edna falou agora há pouco, não adianta tu chegar em determinado lugar e querer falar de gnoses ou dos mistérios do universo, se as pessoas ali estão tão dogmatizadas, tão fechadas nas suas crenças, que elas não vão entender e pior, podem até te rotular de maluco, de doido, entende? Então, para essas pessoas lá fora, a gente fala em parábolas. Você dá uma dica, você dá um toque, você pergunta, será que tal coisa é isso? Será que tal coisa? Será? Fazendo a pessoa refletir, não querendo colocar a sua verdade, entende? Porque a gente não pode deixar de ensinar, nós temos que ensinar em todo lugar. Finalizando aqui, a Eliane pergunta sobre o rato, né? Diz que aparece muito rato e que ela está com pena de matar. Olha, o estudante gnóstico, nós devemos amar a vida profundamente, todas as expressões da vida. Mas nem por isso você vai andar com a casa cheia de rato, porque isso traz doenças, traz problemas de higiene. Então, utilize algo que afugente os ratos, né? Sem a necessidade de você estar matando mesmo, né? Então, se pudermos evitar, aqui a Kelly às vezes ela briga comigo no bom sentido, porque ela diz: não mata nada, aparece uma aranha, eu pego a aranha, coloco para fora, o ratinho se aparece, eu coloco para fora da casa. Até a barata eu não mato, dou um tapinha assim para ela ficar meio tonta e já boto para fora da casa. Porque toda expressão de vida é vida, né? Então, não chegarmos ao extremo, claro, né? Você não vai chegar ao fanatismo aí de se em algum momento isso está lhe causando um dano extremo à saúde, às pessoas que estão com você. Então, paciência, mas se puder evitar, melhor, né? A Denise Moura perguntou sobre o desenvolvimento dos chakras, tem alguma coisa a ver com o despertar da Kundalini? Denise, vamos lá. Existem duas formas de ativar os chakras. Uma, através dos mantras, que eu estava conversando com a Maria mais cedo. Vocalização diária dos mantras, diária. 1 hora de mantras diário. E a segunda forma, que é a forma efetiva, é a forma duradoura, é a forma verdadeiramente objetiva de despertar os chakras é através do Kundalini, tá? Mas isso é um trabalho só de casal, homem, mulher, macho, fêmea, Yod, Re, Val, Re. Isso vai ser explicado semana que vem pelo Christian e na outra semana, nas 2 palestras de alquimia que nós vamos ter, domingo que vem e na outra semana. Então, quando a Kundalini desperta, e ela desperta através dos encantos do amor, pelo magnetismo do casal, na prática da alquimia, ela desperta através de carregar de magnetismo, de força, a região do cóccix, através da prática da alquimia sexual, que nós vamos conhecer daqui semana que vem, na outra semana. E
Então, quando a Kundalini vai ascendendo pela coluna vertebral, ela vai ascendendo e ascendendo, tá? Ascendendo no sentido de subindo, ela vai subindo e vai ativando os chakras da coluna vertebral, tá? Então, são essas duas formas aí, tá? Sendo que a mais duradoura, assim, a mais forte mesmo é através da Kundalini, da prática da alquimia. Por que isso? Porque você pode vocalizar mantra, você está vocalizando mantra há 3 anos e já tem um bom desenvolvimento dos chakras. Mas se você parar de vocalizar os mantras por um tempo, esses chakras vão voltando, a perder brilho, a perder movimento, entende? Já com a Kundalini, essas flores, essas rosas ígneas, elas passam até de vida para vida, de uma existência para outra existência. Tá bom? Deixa eu ver aqui, que nosso tempo já está terminando. Fernando, através dos mantras também podemos abrir o terceiro olho. Pois é, o terceiro olho, Fernando, é o que nós chamamos de chakra da clarividência, tá? Isso é o que Lobsang Rampa chama de terceira visão, né? Terceira visão ou terceiro olho. É o chakra da clarividência está diretamente ligado à glândula pituitária. Pituitária, não é a pineal, tá? A pineal é outro chakra, mas não é o terceiro olho, tá? O terceiro olho é o chakra do entrecênio, que é a glândula pituitária. Glândula pineal é a flor de lótus, o chakra lótus das 1000 pétalas. Confere a polividência. Convido a você a rever o tema dos chakras, que vai ser dado, inclusive, domingo que vem, na turma nova aí, né? No Brasil, essa turma é às 15 horas e aqui em Portugal às 19. Tá? Ou dá uma lidinha no material que a gente mandou. Tá bem? Caramba, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Denis já falei, Fernando, ok. Ah, foi o Eduardo que levantou a mão. Eduardo, você finaliza aí o nosso encontro. Fica à vontade. Opa, beleza? Boa tarde. É sempre bom ouvir novamente tuas aulas aí, Alexandre. Sempre traz uma coisa importante para nossa consciência, né? Obrigado, Eduardo. Agradeço a presença sua aí sempre. E de todos, claro, que também colaboram, né? Sempre enriquecem de alguma forma. Com certeza. Mas ouvindo tu falar, né, sobre a gnose, me veio uma reflexão que eu gostaria de compartilhar. À E vontade. realmente a gnose, ela é diferente, né, de outras escolas, talvez outros ensinamentos, outras correntes, filosofias, religiões, porque ela realmente é prática, né? Tudo que é passado aqui, ele é prático e ele tem que realmente cumprir o papel de despertar a consciência, né, do gnóstico. O mestre Samael, ele deixa isso bem claro, né, nas suas obras, quando ele diz que ele não quer que ninguém o siga, né, siga a sua personalidade, a independência do homem, né, que essa é a missão dele, que o homem, ele possa caminhar com suas próprias pernas, né, através das chaves que a gnose prega, e o homem, ele se torna super-homem, ele se torna um homem completo, né, um homem solar, e ele consiga expressar aquilo que é da sua real essência. Então é muito diferente de a gente pegar um outro estudo esotérico, que ele não emancipa o homem, né? Ele mantém sempre o homem condicionado, acaba sendo mais uma filosofia de vida do que necessariamente algo que desperta a consciência. E é muito bonito a gente ver as pessoas já se interessando pelos livros, né, dos mestres, que são livros que eles têm uma linguagem simbólica, uma linguagem que por vezes é muito difícil mesmo de se compreender, mas que se torna necessário para que o estudante ele consiga caminhar com suas próprias pernas, porque justamente se expondo a esse tipo de linguagem esotérica, simbólica, que o homem ele vai desenvolvendo essas faculdades com o tempo e ele vai adquirindo compreensão de muito do que é dito, né, pelos mestres. E são leituras que a gente realmente tem que refazer muitas vezes, a gente tem que refletir muitas vezes, né? Eu mesmo tinha lido alguns livros dos mestres no começo, logo que entrei para a Gnosis, me fascinava bastante,
No entanto, eu percebi que era necessário estar constantemente relendo, porque, é como eu falei, é uma leitura difícil mesmo. E quando a gente relê essas obras, né, esses trabalhos, a gente revê uma aula, a gente escuta novamente um irmão que tem alguma coisa nova para compartilhar, sem dúvida isso nos traz um novo despertar, é uma nova área de consciência, como tu bem dizia, que a gente vai despertando na medida que a gente libera essa nossa essência, né? E então a gente vai tendo cada vez mais compreensão, cada vez a gente vai tendo um novo olhar, uma nova perspectiva sobre aquilo que já foi dito. Então, esse é o objetivo da gnose, né? Trazer esse conhecimento que ele é universal, perene, e toda vez que você relê, você vai estar adquirindo esse novo grau de consciência. Então, era mais um depoimento, um testemunho, um agradecimento nesse sentido. Obrigado, agradeço aí suas palavras, Eduardo. E realmente é isso, gente. Como disse aí o Eduardo, como a gente estava conversando, a gnose é prática. A autognose é experimentação e comprovação direta. Como disse aí bem o Eduardo, às vezes a gente estuda vários conhecimentos, várias escolas esotéricas que acabam mantendo a gente fascinado ao conhecimento, né? Fascinado com o conhecimento, mas não traz nada de prático, de você experimentar. Então a gnose convida a essa prática, essa experimentação. Gente, vou aqui já me despedindo, encerrar aqui a gravação. Semana que vem temos aí, como eu disse, um encontro muito importante. Tenham todos uma feliz semana. Grande abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus. E Edna, no cabresto o homem aí, hein? Falei. Tá certo, tô tentando e orientando aqui. Isso, é isso aí. Aí tá melhorando já, consigo melhorar um pouquinho. Maravilha, com certeza. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tá bem? Agradeço aí a todos. Pode falar, Alexandre, pode falar, Geraldo. você acredita em almas gêmeas? Aí já ia mais 1 hora de conversa aqui, mas com certeza, sem dúvida alguma. Encontrei a minha. Opa, maravilha. Bendito seja os que encontram sua alma gêmea. Isso aí é um em 1 milhão, viu? Em um Gratidão, milhão. Alexandre, viu? Fique com Deus. Grande abraço, fraterno. Boa semana. Feliz Abraço. semana a todos, tá? É. Tchau, tchau. Tchau.